Monte Everest, o lugar com o pico mais alto do mundo. E é por esse motivo que o ser humano deseja muito ir até lá. No topo do Monte Everest, no topo do mundo. Mas além da paisagem linda e única, o local é bastante traiçoeiro. Baixíssimas temperaturas, falta de oxigênio, terreno perigoso que você pode facilmente cair de lá. Fora as escaladas, labirintos e tempestades que podem acontecer por lá. E é por isso então que subir no pico do Everest é uma das aventuras mais difíceis que um ser humano pode enfrentar. E hoje vamos contar para vocês a história dos heróis do Monte Everest. As pessoas que tornaram possíveis a chegada até o topo. Mas antes então, se você não é inscrito, se inscreva logo agora clicando nesse botãozinho vermelho. Como de costume, é claro, vai deixando logo seu joinha! Yeah! Deixando o joinha você ajuda o canal Você Sabia a crescer. Então clique aí agora. E então, depois de deixar o joinha, vamos para o vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E agora então vamos sair do conforto da nossa casa e imaginar que estamos lá no Monte Everest. O lugar tem mais de 8.000 metros de altura, completamente congelado e cheio de avalanches, que quanto mais você sobe, mais perigoso fica. O Monte Everest é uma montanha que está localizada na cordilheira do Himalaia, que fica entre o Tibete e o Nepal. Ele é considerado o pico mais alto do mundo, tendo 8.848 metros de altura. Porém, um lugar que tinha tudo para ser lindo por conta de sua vista, acabou sendo o palco de muitas tragédias. Isso porque inúmeras expedições são feitas até o local. Hoje em dia tem expedições que vão até o topo, mas antigamente muitos arriscaram suas vidas e perderam para tentar encontrar o caminho até o ponto mais alto do mundo. E então galera, depois de acabar com a vida de vários aventureiros, foi somente em 1953 que o monte foi vencido, quando alguns alpinistas conseguiram finalmente chegar ao topo do mundo. Graças a esses alpinistas, foi possível poupar a vida de várias pessoas, pois eles traçaram um caminho que deixava a escalada mais fácil, evitando assim os possíveis perigos que haviam por lá. Perigos que haviam tirado a vida de várias outras pessoas já. Para vocês terem noção, galera, o Monte Everest é como se fosse um cemitério congelado. Estimam que existam mais de 200 corpos de exploradores que agora estão congelados debaixo da neve. Exploradores que se perderam, outros que ficaram com fome, outros que acabaram caindo, ou até mesmo desistindo da subida e ficando por lá. E como já falamos, o trajeto é todo traiçoeiro. Não é tipo uma caminhada normal. Você tem que enfrentar várias aventuras. E também tem que ser habilidoso. Sem contar também que a cada vez que você vai chegando mais no topo, mais a sua saúde vai sendo afetada. E é por isso então que os heróis do Everest, os alpinistas que conseguiram traçar o caminho bom até o topo, conseguiram tornar a escalada do Monte Everest uma escalada menos mortal. Os primeiros a chegarem ao topo encontraram os melhores caminhos, mapearam e exploraram todo o local. E depois compartilharam todos esses aprendizados. Esses caras tornaram possível a escalada ao topo do mundo. E isso ajuda até hoje. Primeiras expedições. Tudo começou há muito tempo atrás, lá em 1911, pois os noruegueses teriam sido os primeiros a pisar no Polo Sul, e os britânicos, por não terem conseguido isso primeiro, queriam então conquistar uma outra coisa ainda mais difícil. Porque naquela época, quanto mais gloriosas eram as conquistas, mais respeitado e admirado o país era. Então, como nessa questão os britânicos tinham ficado para trás, eles precisavam rapidamente fazer alguma coisa bastante importante. E aí então que focaram no Monte Everest, um local que até então ninguém tinha conseguido chegar até o topo. Naquela época era um caminho totalmente desconhecido e extremamente perigoso. Então, para tentar chegar no topo do Everest, os britânicos mandaram 3 expedições. A primeira foi em 1921, onde eles conseguiram chegar até 7.000 metros de altura. Na segunda tentativa, em 1922, chegaram a 8.321 metros. Chegar até os 7.000 é fácil. Quando você chega lá no topo, que começa a ficar mais fino, que começa a ficar mais difícil, entendeu? George Mallory, um alpinista que também participou das outras expedições, foi junto com outro alpinista e eles alcançaram a altitude de 8.170 metros. Porém, eles acabaram decidindo não subir mais, pois a essa altura já começaram a sentir fortemente os primeiros sintomas do congelamento, que já estava afetando a saúde deles. Ou seja, nessas primeiras 3 expedições não chegaram no topo, mas não desistiram. Mallory, depois de um tempo, liderou uma outra equipe, que chegou a 8.570 metros, até agora o ponto
ponto mais alto. Quase no topo, né? 8.840, né? Mas nessa expedição eles também não conseguiram, galera. É muito difícil. Mallory e toda a sua equipe ficaram exaustos, não aguentavam mais aquela missão. E então, para evitar uma fatalidade, todos resolveram descer novamente. Mas Mallory não estava satisfeito com esse número, queria chegar no topo do Everest. Lá em cima, onde não tivesse mais onde subir. E ainda bem que em todas as missões ele voltou, né? Imagina se ele tentasse subir mais e acabasse, né, falecendo. Não voltando. Foi aí então que no dia 8 de junho de 1924, Mallory, junto com Andrew Irvine, fez o que seria a sua última escalada. O tempo nesse dia estava terrível, e seus companheiros de escalada que ficaram no acampamento falaram que quando eles saíram do acampamento, pouco tempo depois, os caras já tinham sumido no meio da neblina. Só para vocês entenderem como a tempestade estava forte naquele dia, mas os caras queriam subir. A galera do acampamento ainda completa que a noite chegou e os caras não voltaram. E aquele dia então, quando eles saíram, foi a última vez em que eles foram vistos. Mallory e Irvine desapareceram e nunca mais foram vistos. O corpo de Mallory, galera, só foi encontrado 75 anos depois, em 1999. Os caras saíram em 1924. E já o corpo do parceiro Irvine continua desaparecido. Mas mesmo assim, acreditam-se que naquela missão, os dois teriam sim chegado no topo do Monte Everest. O problema é que eles não conseguiram voltar. Até essa época, então podemos dizer que esses foram os primeiros a chegar mais longe. E também que motivou outros a conquistarem o topo do mundo e conseguir traçar um caminho seguro. Agora então, galera, iremos contar para vocês a história daqueles que conseguiram chegar ao topo. Os heróis. Alguns alpinistas disseram que quanto mais alto você chega, além de ser mais difícil de respirar, andar e coisas do tipo, também dificulta o ser humano de pensar direito. E isso acaba atrapalhando totalmente a escalada. Mas agora, galera, vamos para o dia 29 de maio de 1953, o dia em que se iniciou uma missão para mudar tudo isso. O coronel capitão dessa expedição era John Hunt e comandou uma equipe de alpinistas bem treinados, Edmund Hillary e o guia nativo Tersim Norgay. E dessa vez a equipe foi bastante preparada. Eles levaram com eles itens como tanques de oxigênios, rádios de comunicação, roupas bastante aquecidas e confortáveis, tudo para ficar o mais adaptado possível às condições extremas do frio e também da altitude. Então foi depois de muitas dificuldades e muitas vidas que essa equipe conseguiu vencer o Monte Everest e finalmente realizaram a fantasia do ser humano de conseguir chegar ao topo do mundo. Os primeiros homens então a pisar no topo do Monte Everest e voltarem com vida foram os alpinistas Edmund Hillary e Tersim Norgay. Graças às suas coragens e suas habilidades, hoje é possível chegar no topo com mais segurança. Pois agora se sabe o que existe no caminho e o que você deve se esperar na escalada. E também como você tem que se preparar para ir. Os primeiros não foram com tanque de oxigênio, não foram com aí vários nada. Ficaram com problema respiratório, falta de oxigênio, os caras, vamos levar um galão de oxigênio. Pode ter desmaiado, lá em cima chegou, olha, e aí o frio congela, o cara simplesmente não aguenta. Ou não tem rádio para se comunicar. Então, na verdade, assim, várias coisas vão acontecendo e serve de experiência para que não aconteça mais. E é por isso então que esses caras foram muito importantes para a escalada do Everest, pois antes deles seriam vários caminhos diferentes e as pessoas não saberiam o que poderiam encontrar pela frente. Ir para um lugar com avalanches que acontecem do nada. Ou até mesmo acabar caindo em uma fenda escondida por debaixo do gelo. Sem contar também que não é tipo um caminho, né? Ah, vou andar aqui, tipo uma estradinha aberta. Não. É tipo, vou subir por aqui. Aí depois sobe, aí cai um pedaço, aí não era aqui, mano. Desce, vamos por aqui. Tem que ser um chão mais, né, resistente. Vamos fazer o teste, vai pra cá. E é por isso então que essa dupla e toda a equipe, formada pelo Coronel Hunt, acabaram sendo considerados como os heróis do Monte Everest. Pois indiretamente eles salvaram vidas de muitas pessoas, ao descobrir um caminho mais seguro, sabendo das armadilhas naturais e assim evitando muitas fatalidades. A ponto de curiosidade, a expedição de Hillary e Norgay seguiram pelo caminho do lado sul do Everest, que seria o lado mais instável, onde existe uma chamada cascata de gelo. O lugar se quebra e se reconstrói o tempo todo, tornando o caminho totalmente imprevisível. A qualquer momento, galera, você pode estar simplesmente andando e o chão pode rachar do nada. Ou uma parte do gelo pode quebrar de cima e acabar te atingindo. Te esmagando. Ou te atravessando. Sem contar que desse lado sul do monte, existem inúmeras fendas que ficam escondidas debaixo da neve e são cobertas por finas camadas de gelo que, ao pisar, se tornam uma armadilha. Um passo errado, galera, pode fazer você nunca mais voltar. E mesmo esse lago
lado, né, o lado sul do Monte Everest, tendo todos esses problemas e sendo um caminho temido, foi exatamente por esse caminho que foi possível a chegada até o topo. E através desse caminho, graças a esses heróis, mais de 2.000 pessoas do mundo inteiro fizeram suas expedições e conseguiram chegar ao topo do Monte Everest. E o detalhe mais importante é que todas que foram, conseguiram voltar para casa. Acreditam, galera, que hoje em dia, mais de 8.000 pessoas já tentaram alcançar o topo do Monte Everest. Algumas não conseguiram, outras tiveram sucesso, mas de todas essas 8.000, apenas 212 não sobreviveram. E grande parte desse número foi antes dos heróis conseguirem a chegada ao topo. E dessas pessoas que sumiram por lá, estima-se que a metade dos corpos ainda estão lá, debaixo da neve ou congeladas em algum lugar, totalmente desaparecidas e escondidas até hoje. Muitos alpinistas que fizeram suas expedições recentes acabavam encontrando alguma coisa, e na maioria das vezes eram alguns corpos ou restos de corpos. Thomas Brandolin, o primeiro brasileiro a guiar uma expedição para o Monte Everest, disse que hoje em dia as coisas estão bem mais diferentes. Pois os alpinistas hoje estão muito mais evoluídos tecnologicamente. Mesmo estando lá no Monte Everest, eles ainda se comunicam com internet, telefone, se guiam com GPS, tornando assim a escalada ainda mais fácil. Mas não deixa de ser uma aventura bastante perigosa. E segundo eles, os primeiros alpinistas que chegaram realmente no topo são os verdadeiros heróis, pois eles conseguiram fazer aquilo sem nenhuma informação, sem nenhum mapa e sem nenhum equipamento que temos hoje. Foi de forma raiz, né, mano? Tipo, a gente precisa chegar como? Vai dar um jeito, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. E é por isso então que Hillary e Norgay são conhecidos como os heróis do Monte Everest, pois foram eles que desbravaram e venceram um terrível monte que havia tirado a vida de mais de 200 pessoas. O que acontece no Monte Everest? Mesmo hoje em dia, a escalada sendo mais fácil e mais acessível para muitas pessoas, não deixa de ser um passeio bastante perigoso e difícil. Pois como já falamos, à medida em que você vai subindo, as coisas vão piorando. E agora então vamos contar para vocês o que acontece com o nosso corpo no Monte Everest. Chegando aos 3.000 metros de altura, começa a ficar difícil de respirar. Podem surgir dores de cabeça e também insônia. Entre os 4 a 5.000 metros, a pressão do ar pode causar edemas em seu corpo. E a essa altura, nós só conseguimos absorver 50% do oxigênio. Ou seja, a respiração fica ainda mais difícil. Subindo para os 6.000 metros, a chance de desidratação vai ficando cada vez maior por causa da baixa umidade do ar. Lá então vai estar frio, com pouco oxigênio no ar e ainda seco. Chegando aos 7.000 metros, você pode ter uma sensação parecida com a de estar bêbado, tornando coisas simples como andar e falar bem mais difíceis. E quando chegamos aos 8.000 metros de altura, conseguimos absorver apenas 30% do oxigênio do ar, o que pode causar desorientação e enjoo. Os alpinistas dizem que a cada tosse que é dada, parece que eles estão recebendo uma facada nas costas de tanta dor. E nessa altura podem até começar a ter alucinações. E é por isso então que as pessoas que decidem entrar nessa aventura devem estar bastante preparadas e sempre acompanhados de guias nativos, que nesse caso estão bem mais acostumados às condições extremas do local. Hoje em dia, alguns dizem que escalar o Everest parece uma grande piada, mas nada se assemelha aos velhos dias quando existiam aventureiros, desafios e exploração. Frase dita pelo capitão MS Corhill. Ou seja, hoje em dia é fácil, mas só se tornou fácil depois que os heróis conseguiram conquistar o topo. Pois é, heróis nem sempre são aqueles que vemos em filmes, que saem voando lutando contra o crime. Na maioria das vezes, os heróis são pessoas comuns, que estão aí tentando alcançar seus sonhos, acabando assim salvando a vida de outras pessoas. Esse, galera, então foi o vídeo de hoje sobre os heróis do Monte Everest. Você conhecia essa história? Você sabia que escalar o Monte Everest era uma missão tão difícil assim e que hoje em dia, graças aos heróis, se tornou mais fácil? Se você não sabia, então deixa o seu like e também compartilhe para alguém que você acha que não sabe dessa história e vai ficar feliz de ouvir. É uma história bastante interessante e que poucos conhecem, mas que tem uma mensagem muito forte de superação e motivação. Seja lá qual for o problema, não desista até alcançar seu objetivo. No caso dos caras, até chegar ao topo do Monte Everest. E transformar a caminhada que era mortal em uma forma segura para evitar que mais vidas fossem perdidas. Então, mais uma vez, deixe o seu like e se inscreva no canal se não é inscrito. Se você é novo aqui no canal, saiba que a gente está postando vídeo todos os dias, dos mais variados assuntos. E lembrando que muitos assuntos são a gente que escolhe, mas outros são vocês que mandam sugestões. Então pode já começar a mandar aqui ou no nosso Instagram. Dani Molo, Lucas Marques e Você Sabia Vídeos. Siga a gente lá e manda um salve. Assista o vídeo de ontem e aguarde o vídeo de amanhã. Lembrando também de Discover Music na descrição e o canal Você Sabia Plus, nossos filhotes. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu!